Empresário de pequeno, média e grande empresa. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer. Você olhando para o seu negócio hoje, você percebe que verdadeiramente ele está gerando a satisfação, o dinheiro que você precisa? Você entende que todo o seu esforço para construir esse negócio, para você sustentar com todo o investimento que você fez até aqui, financeiro, intelectual e esforço, realmente ele está dando o resultado que você, empresário, merece ter como retorno financeiro? Eu faço essa pergunta porque, como mentor empresarial, eu tenho trabalhado dentro de muitas empresas e tem algumas questões que me chamam muita atenção e eu quero compartilhar isso com você hoje aqui nesse vídeo. Muitas empresas buscam reduzir custos. Isso é extremamente importante. Reduzir custos dentro da empresa é importante, mas nem sempre é o caminho que vai levar a empresa a ser mais saudável. Por que eu falo isso? Primeiro de tudo, antes da gente trabalhar na redução de custos, a gente tem que olhar para outros fatores. Quais são esses fatores? Meu custo fixo. Qual é meu custo fixo? Realmente eu tenho isso bem descrito. O que compõe o meu custo fixo da minha empresa e quanto ele representa sobre o faturamento médio que eu estou atingindo hoje. Segundo fator, custos variáveis. O que são custos variáveis? Eu tenho clareza disso. Vamos lá. Custo fixo é tudo aquilo que você precisa pagar, independente se você faturar ou não até o final do mês. Então lá consta a folha de pagamento com todos os encargos e previsões, aluguel, energia elétrica, sistemas, tudo isso faz parte do custo fixo e outras contas que a gente tem que olhar com detalhe. E dentro dos custos variáveis, o que está composto os custos variáveis? Matéria-prima, insumos, impostos, toda a carga tributária, fretes, comissões, manutenções e mais uma margem de alguns objetos que aparecem variando conforme o nosso faturamento. Então esses são os dois fatores que determinam o quê? Determinam a gente descobrir qual é o nosso ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, Nidir? O ponto de equilíbrio é o mínimo faturamento que eu preciso realizar todo mês para pagar minhas contas sem precisar ir no banco buscar dinheiro. Vamos pegar um exemplo. Uma empresa hoje que tem capacidade de faturar R$500 mil. O mercado absorve isso. Somados meus custos fixos, vamos imaginar uma indústria que em média gira em torno de 30% do faturamento de R$500 mil é custo fixo, que são compostos por todos esses itens que acabei de falar, e mais 60% está entre os custos variáveis, que é matéria-prima, insumos, carga tributária, fretes e comissões de venda. Somado tudo isso, vamos imaginar que nós temos uma conta de 90%. Se eu pegar 90% sobre R$500 mil, eu já estou falando de um percentual de 90% sobre 500. Ou seja, 90% sobre 500 é R$450 mil, eu tenho como ponto de equilíbrio. Então, para eu jogar um pouco de margem, logo eu vou dizer que meu faturamento para atingir o ponto de equilíbrio é R$500 mil, é confortável. Se eu faturar R$500 mil todos os meses, eu consigo pagar todas as minhas contas e isso já é confortável. Mas para que isso seja confortável, ainda tem um terceiro fator. Além do custo fixo, o custo variável tem um terceiro fator, que é o custo financeiro. O que compõe esse custo financeiro? Eu tenho que dar uma olhada para as vendas, de que forma eu estou financiando o meu cliente, se eu estou vendendo em 30, 60 e 90 dias, e contrapartida a compra dos meus insumos, matéria-prima. As minhas compras elas têm que serem mais fracionadas que as minhas vendas. Por quê? A minha entrada de dinheiro ela tem que ser maior que as minhas saídas. Porque não adianta eu atingir o ponto de equilíbrio e ter um fluxo de caixa desequilibrado. O que significa isso? Se as minhas entradas são menores que a minha saída, logo eu vou ter um fluxo de caixa no vermelho. Se eu tiver o fluxo de caixa no vermelho, eu vou ter que ir no banco buscar dinheiro. Se eu for no banco buscar dinheiro, eu tenho a taxa de juros, que é custo financeiro, que talvez vai comer minha margem de lucro. Então vamos olhar para esses três fatores: custo fixo, custo variável e custo financeiro.
em cima do ponto de equilíbrio. Logo eu sei que com 30% dos 500 mil é custo fixo, então 5 vezes 3, 15, 150 mil reais são custo fixo, mais 300 mil reais de custo variável, então eu tenho 450 mil. Se eu tiver 500 de faturamento, eu consigo pagar todas as minhas contas desde que o meu equilíbrio entre entrada e saída esteja no verde. Sabido de tudo isso, como que eu faço? Isso é bom ou é ruim? Isso é confortável, não é bom e não é ruim. Mas para que eu sobre dinheiro, que eu comece a ter lucratividade, eu preciso subir meu faturamento e não trabalhar para reduzir o custo fixo, porque isso representa muito pouco. Então vamos imaginar uma empresa que tem um bom planejamento, uma boa estrutura, que ela tem um faturamento de 500 mil reais, 450 para atingir seu ponto de equilíbrio, com o custo fixo, normalmente ela pode chegar no mínimo a 800 mil reais ou talvez até R$1 milhão, ou seja, dobrar o seu faturamento com o mesmo custo fixo. Se eu dobrar o meu faturamento com o mesmo custo fixo dos 500 mil reais, que representa 30%, se eu faturar 1 milhão, eu vou derrubar esse custo fixo para 15%. Se eu derrubar o custo fixo para 15%, mantendo o mesmo percentual de 60% nos custos variáveis, porque o variável ele vai mudar conforme a tua venda, então se ele está bem calculado em percentual, ele não vai mudar. E se eu tiver os meus 30%, quando eu faturar 1 milhão, eles deixam de ser esse 30% sobre os 500 e passa a ser 15%, porque ele é 150 mil reais sobre o meu faturamento. E se eu tiver 150 mil reais sobre 1 milhão, logo eu estou com 15%. O que vai acontecer com esses 15% que eu reduzi o meu custo fixo? Logo, isso vai se gerar em margem de lucro. Então, se eu precifico com 15%, lá na pressão até 450 mil, não sobrou nada, a partir dos 500 mil reais, 450, 500 mil reais, esses 15% vai representar 15% de lucro líquido e mais a redução do meu custo fixo. Ou seja, eu saio simplesmente dos 15% e posso subir para 22%, 23%, 25%, ou quem sabe até 28% de lucro líquido, depende de quanto eu ultrapassar o meu ponto de equilíbrio. Então você, empresário e empresária, de pequeno e médio e grande porte, não importa o tamanho da sua empresa. O que importa é que você olhe para os 3 fatores: custo fixo, custo variável, ponto de equilíbrio, e o quarto fator é o custo financeiro, as entradas maiores que a saída. Se você conseguir contemplar tudo isso dentro da sua planilha, dentro do seu CRM, dentro do seu sistema, com certeza a sua empresa vai estar com rentabilidade, com lucratividade e com crescimento e previsibilidade futuro. Então o seu negócio depende de uma boa gestão de análise, ponto de equilíbrio, análise financeira e geração de resultado. Esta é a minha mensagem, esse é meu recado para você, empresária e empresário. Aqui fica o meu forte abraço, Dona Edir Marchioro, mentor empresarial.